Olá, amigos. Estamos aqui de novo e dessa vez para falar diretamente do que é história. Na verdade, por que a gente estuda história? Desde muito novos, nos primeiros anos da vida escolar, a gente fala do estudo da história. Mas para quê? Para que estudamos história? Qual a importância desse campo do conhecimento? A história, ela faz parte de um grupo que a gente chama de ciências humanas, porque ela trata diretamente do homem, da vida do homem. Alguns estudiosos da história preferem não chamar a história de ciência, e eu faço parte desse grupo. Eu prefiro chamar a história de estudo. Estudo da vida dos homens. De quando? Desde sempre. A proposta da história é estudar a vida dos homens ao longo do tempo, os processos pelos quais o ser humano já passou e que o trouxeram até onde estamos hoje. Então, a história é o tempo do homem. Eventualmente, a gente dá alguns exemplos para falar do passado, e sempre desperta muito a curiosidade dos alunos, acerca de dinossauro, pré-história, e o próprio nome já diz, pré-história, porque a história mesmo, a gente considera o estudo da história voltado para essa questão do ser humano. E por que estudo? Porque para nós da área de humanas, a gente não consegue fazer uma prova científica com uma exatidão que outras ciências conseguem. Então a gente trabalha com evidências, a gente trabalha com uma variedade muito grande de fontes de pesquisa e às vezes são fontes incompletas. Então é um estudo permanente, porque se aparecer uma fonte nova hoje, eu preciso trabalhar com ela e tentar encaixá-la dentro do processo do desenvolvimento do homem. Então, evidências, fontes variadas, nos fazem pensar que a história é um estudo permanente. A gente não consegue saber tudo o que aconteceu no passado, porque nós não temos máquina do tempo, por mais que a gente tenha sonhado com isso em diversos momentos. Nós não temos o DeLorean de Volta do Futuro. Nós temos que trabalhar com concreto, por mais que esse concreto eventualmente esteja incompleto. E ainda tem um agravante em relação a isso. O agravante é por quê? Porque quando a gente fala de história, a gente fala da vida do homem, nós costumamos dar, ou pelo menos ter opinião sobre os acontecimentos. Então, o ideal seria que o estudo fosse completamente imparcial. Nem sempre a gente consegue, porque toda história, quando é contada, seja ela real, seja ela ficção, ela terá mais de um ângulo de visão. Ela terá mais de uma forma de ser entendida e de ser contada. Então, a gente tenta trabalhar com o máximo de evidências e com o máximo de cuidado para que a gente não inclua no processo do estudo a nossa opinião pessoal. As impressões são nossas, porque nós temos, o ser humano é um ser que pensa, que se posiciona, ele é crítico, ele é participativo. Então, a imparcialidade não é própria da nossa natureza. Então, sabendo disso, que trabalhamos com evidências, com fontes variadas, muitas vezes informações que estão incompletas, pensamos assim: então para que estudar história?
Vocês por acaso já tiveram a experiência de conviver ou conhecer com alguém que desconhece os fatos do seu passado pessoal? Porque a primeira coisa que a história faz por um povo é dar a ele identidade. Porque conta para nós o que os nossos antepassados fizeram. E isso é muito importante. Porque muitos elementos são passados pelas tradições orais, né, entre as famílias, né, os grupos de conhecidos, pessoas de uma cultura afim. Então isso pode acontecer, mas muitos elementos se perdem com o tempo. Mas não podemos negar a história, não podemos fingir que determinados acontecimentos se passaram. Então a história nos dá identidade, ela nos ajuda a entender o que somos hoje, né? O que somos, quais características nós carregamos, né? Por que a gente fala essa língua, né? Então, dando um exemplo da língua portuguesa, né? A gente fala português porque Portugal colonizou o Brasil e o português é uma língua europeia, derivada do latim, que foi uma língua dominante no Império Romano. Então, olha aqui, falei Império Romano, voltei facilmente 2000 anos atrás. Então, história, ela traz a nossa identidade cultural. O conhecimento da história nos diz quem somos. Aquele que não conhece seu passado, seja uma pessoa, seja um povo, é um ser ou um povo incompleto. É um ser que não se compreende. É um ser com lacuna. E eu gosto de comparar todo o processo histórico, né, esse tipo de reflexão, a uma pessoa ou a um povo. Porque um povo é um conjunto de pessoas. Então podemos fazer essa comparação em várias oportunidades. Então o que temos? História nos traz identidade. Sem identidade a gente não avança, porque a gente não se reconhece. Então a segunda função ou a segunda característica da história, né? A primeira é conhecer o que somos. A segunda é compreender o que somos, porque só compreendo se eu conheço. Não existe compreensão real, concreta, verdadeira, sem conhecimento. Eu preciso entender, não quer dizer que eu tenho que gostar. Eu preciso entender, eu preciso ver ali o que eu fiz que me trouxe a condição atual que eu tenho. E aí vale tanto para uma pessoa quanto para um povo. História é assim. Então é o reconhecimento, o entendimento, a compreensão. Porque muitas vezes nós perguntamos assim: por que o Brasil tem essas condições hoje e difere de outros países que são vizinhos nossos? Porque nós tivemos processos históricos diferentes. Um exemplo clássico: o Brasil foi o único país da América que sustentou uma monarquia razoavelmente longa após a independência. Isso diferenciou o nosso processo, isso diferenciou a nossa história. Traz para alguns de nós a ideia de que no Brasil existe uma nobreza herdeira de títulos. Por quê? Porque nós tivemos essa vivência por alguns períodos. Então, diferenciou. É um exemplo simples. Uma outra coisa que podemos fazer e pode ser uma característica da história: o direcionamento. Em qual sentido? Direcionamento de ações. A gente tanto pode usar o conhecimento histórico para não repetir erros nossos e erros alheios, como podemos usar o conhecimento histórico
para resgatar e tentar repetir algum processo que a gente achou positivo. Então, esse é um caminho possível com o conhecimento. História não faz previsão de futuro, não faz, mas ela pode direcionar a partir do que fizemos. História tem dificuldade com o presente. Às vezes, isso é muito comum, as pessoas perguntam assim, mas o que vai acontecer? E aí eu digo, história trabalha com o passado. O presente é algo que nós estamos envolvidos, inclusive com nossos sentimentos, o que torna muito difícil a análise. Explicar o olho do furacão dentro do furacão é muito difícil. Então é preciso ter um distanciamento de tempo e espaço. Eu preciso me afastar dos fatos, olhar de fora. E de fora no sentido de não estar dentro da situação e não estar no tempo presente. E a hora que eu distanciar do fato, eu vou vê-lo com mais clareza. Então, quando alguns de nós respondem para os alunos assim, não vamos falar disso agora, não é porque estamos fugindo da ideia, do debate, não é isso. É porque explicar presente é quase impossível. Porque quando a gente tem domínio maior da situação, do conhecimento, a gente muda de ideia, a gente revê posições, a gente vê que a história não era bem aquela. Mas de qualquer forma, o conhecimento histórico ele pode direcionar. Em alguns países, entre alguns povos, isso funciona melhor do que com outros povos, sem dúvida nenhuma. Um povo que mantenha sua memória histórica mais firme, mais viva, mais completa, ele tende a não repetir muito os erros do passado, porque ele aprendeu. Um povo que ignora o passado, que é imediatista, que acha que memória não é importante, que acha que conservação de patrimônio histórico é uma bobagem. É um povo que tende a repetir erros. Tende a repetir. Porque o ser humano, gente, de uma forma natural, a tendência dele é repetir. Inovar é muito difícil para todos nós. Todos nós. Por mais que critiquemos o que não gostamos, a tendência é que façamos igual. Então, retomemos essa ideia. O processo histórico, ele pode nos ensinar como caminhar para frente. Porque com os erros a gente aprende. E com os acertos também. Então, essa ideia do conhecimento é identidade, compreensão, direcionamento, para que sejamos capazes de caminhar para frente, sem repetir conceitos e erros que já cometemos. É isso. É para isso que a gente estuda história. E essa ideia vale para um povo, para um país ou para cada um de nós. Conhecendo a nossa identidade, compreendemos o que somos, aceitamos nossas características, que nem sempre são positivas, mas podemos direcionar de uma forma mais inteligente, coerente, os passos que damos a seguir. Por isso é importante estudar a história, porque a história alimenta a vida, ela é a essência do homem, ela é a nossa memória, ela é o que somos. Obrigada, amigos. Em outras oportunidades, conversaremos um pouco mais sobre a história e sobre a importância dela nas nossas vidas.
Um beijo.